a minha cervejinha. Para acompanhar. Fazes bem. Rui, obrigado por teres aceito o meu convite para estar aqui a falar e a perder um bocadinho do teu tempo a falares comigo sobre ti, sobre cerveja. Como habitualmente e com... que acho que é um dos motivos de interesse também para as pessoas que queiram ouvir as nossas conversas é conhecer um bocadinho do Rui, depois obviamente dos projetos que o Rui está envolvido, especialmente na área da cerveja. Então a pergunta de praxe obviamente é sempre a mesma, presumo que tenhas começado a interessar-te por cerveja, a beber Sagres e Superboc, digo eu. Sim, houve uma altura que a carteira não dava para muito mais e a oferta também não era propriamente propícia a muito mais. Portanto, acho que até aos anos da faculdade, Sagres e Superboc, muita. Aliás, eu não sou o purista que diz que nunca bebe Superboc. Acho que fazes muito bem, isso Sendo eu do é Porto. quase impossível, não é? Tipo, se for para o estrangeiro impossível. e estás na China e só tens Tsingtao, não vou beber. Não, Tsingtao é Sagres de lá, não é? Sim, e a Superboc aqui no Porto, porque é mais acessível do que a Sagres, e eu não sou o grande apreciador de Sagres, acho que gosto bem mais, se calhar treinei-me mais a beber Superboc, mas acho-a mais leve e mais bebível que a Sagres. Eu não consigo beber grandes quantidades. Era sempre bom quando havia Sagres, porque significava que eu não ia ter ressaca no dia a seguir, porque ao fim de 2 ou 3 cervejas estava cheio. Mas a Superboc continua a ter um papel importante, quer dizer, não convidamos 10 amigos para vir ver futebol e não deixamos de acompanhar com minis, não é? Claro. Seria complicado acompanhar com lupus Imperial Stout, não é? Certo. Portanto, e qual foi o momento, tiveste um momento digamos, de eureka em que bebeste uma cerveja ou houve alguma situação que te tenha foi um processo longo. A perceber que para além da Sagres e de Superboc e Cristal e tudo o que existia no mercado nessa gama, existia uma outra gama de cervejas que podiam aportar um pouco mais? Quando eu comecei a trabalhar quando ainda andava na faculdade, e trabalhava com um dos meus atuais sócios da Beer Freaks, o Pedro Malveiro, e trabalhávamos numa cadeia de grande distribuição que tinha horários parvos, não é? Portanto, quando queríamos fazer alguma coisa em conjunto, tínhamos que ir depois da meia-noite, que era quando os que estavam no turno da noite ficavam disponíveis para se juntarem aos que estavam no turno da manhã. E comecei a trabalhar lá, tinha 20 anos, 21, e tínhamos por hábito juntar-nos ao domingo à noite sempre, num bar em Leça da Palmeira, que era icónico na altura, onde aquilo era algo com muito apelo e onde parava muita gente e que tinham... Já não existem? Ainda existe, ainda lá está aberto, já não tem a mesma oferta de cerveja que tinha. Ou melhor, continua a ter algumas, mas não tantos como tinha, porque não tinha a pressão, a lager que tinha a pressão era Bitburger, e depois tinha Erdingers, tinha Franciscaners, tinha cerveja alemã, muita cerveja alemã. Que não era nada mau, não é? Não, naquela não era nada mau. Estamos a falar em 2000, 99, 2000. Era muito bom. Era ótimo ter um sítio que tinha 5 ou 6 cervejas alemãs à pressão. Claro. E é nesse momento que começa a despertar para uma realidade de cerveja diferente que tinha... E perceber que havia coisas diferentes e lembro-me do fascínio de olhar para uma Erdinger, para uma cerveja de trigo, não é, na altura, e de perceber que ela não morria, que ela tinha sempre aquele efeito... Lindíssima no copo, claro. Sim, aquela bolha permanente a subir e que era extremamente turva e que havia muita coisa a acontecer dentro daquele copo e aquilo para nós era delicioso. E eles faziam... Era fascinante.
tinham várias tapas com salsicha, cachorros e outras coisas, e portanto faziam era mesmo um bar. O conceito do bar era tipicamente alemão, e isso ajudou a descobrir e a perceber que havia coisas diferentes. Nessa altura despertou. E depois houve o percurso típico que acho que toda a gente que está neste ramo da cerveja artesanal seguiu, em Portugal principalmente, não é? Que é o descobrir depois, posteriormente, quando se começa a ir à procura de coisas novas, descobrir os clássicos belgas todos, não é? Sim, As claro. Duvels, as Era o Chimais. que havia, não é? Era a importação que havia, era essencialmente na altura, nos inícios de 2000 e nessa década, era cerveja alemã, Sim. na verdade, a que referiste, Erdinger, Franziskaner, depois um bocadinho mais comerciais, tipo Löwenbräu, Bitburger, e depois belgas, tudo o que era belga, e que eram coisas fantásticas, né? Pavel Kvak, a Golden Drac, provavelmente Lefs e Affligem, coisas assim. Certo. E esse é o início, e eu acho que toda a gente do ramo começou com esse percurso há 20 anos atrás, 20 e tal, era, como dizias, o que havia, era o que tínhamos acesso. E Claro. depois há uma série de viagens que me fazem, e lembro-me de outra viagem com um dos meus sócios, de irmos os dois de férias. Eu e o Pedro Malvejo já nos conhecemos há 20 e tal anos e trabalhámos juntos em várias circunstâncias diferentes. E lembro-me que uma vez combinámos os dois ir de férias até Londres, fomos passar uma semana a Londres e fomos no inverno, porque era muito mais barato e eu tinha 22, 23 anos. Claro, E fazia lembro-me, diferença. sim, eu lembro-me Quer dizer, não que é que hoje não faça, mas na altura ainda fazia mais, não? fazia, éramos miúdos e tal, e andámos a poupar para aquela viagem e E lembro-me perfeitamente, fomos em fevereiro e estava um frio de rachar em Londres. Nevou todos os dias, apanhamos os dois uma gripe, mas tínhamos que fazer alguma coisa para passar o tempo, não é? Porque não estava convidativo para grandes passeios Era ir noturnos. para os pubs. Exatamente. E perceber nos pubs, descobrir o cask e descobrir as cervejas que eles próprios faziam no pub. Tínhamos um daqueles pubs clássicos que era tipo o pirata da perna de pau e o papagaio. Era assim, o Certo. nome em inglês era qualquer coisa do género, mas era daqueles típicos pubs do pessoal ir para lá, tinha bilhar, tinha futebol. E descobrir o caso. Estou-me a lembrar de um que, desculpa, que é o Unlock Arms, que é assim muito parecido, que aquilo de facto parece tipo uma coisa saída de um filme, que é as pessoas mais estranhas que possam existir, mas depois com cervejas brilhantes, o Unlock Arms. Mas assim, eles têm pubs fantásticos. Desculpa Sim, interromper. nada. E eu lembro-me de agora que trabalho muito com estilos e descobrir e tentar proporcionar oferta de estilos diferentes, de provar bitters e provar as porters de 4%, 5%, e que eram ótimas, e nós íamos lá provar Sim, todas. sim. Numa noite bebíamos duas ou três, depois bebíamos duas ou três diferentes para irmos experimentando. E na realidade, na altura não ligávamos nada ao estilo, percebíamos que estávamos a ver coisas diferentes, mas era a descoberta. Eu lembro-me de uma ida a Munique também no inverno, no Carnaval, e essa experiência foi muito marcante porque eu cheguei a Munique, estavam 14 graus negativos e era dia de Carnaval, fui em trabalho e os alemães andavam todos na rua como se fosse verão, Sim, é com verdade. escolas de samba e tudo mais, e eu só queria um sítio quente onde me enfiar, e portanto eles celebravam aquele tipo Oktoberfest, e eu lembro-me de ir à Hofbrauhaus, e mesmo lá no centro, não é? Supostamente onde o Hitler escreveu o Mein Kampf, não é? Que acho que ele era um grande apreciador de cerveja e um cliente assíduo da Hofbrauhaus, e pronto, e descobrir também as cervejeiras
que eu acho que nem os Sim. alemães sabem bem o nome, porque eles têm Claro. micro cervejeiras em todo lado. Sim, eles têm essa. É a vantagem de facto de teres países já com uma cultura Com uma cerejeira cultura muito cervejeira. avançada, não é? E portanto, na Alemanha, de facto, a cada terrinha que tu sais, digamos, sais de Munique e vais em direção a uma terra um bocadinho já, digamos, na província, passa a expressão. E eles certamente que podem ter a Hofbrause e podem ter a Akerpschorr, mas têm certamente a cerveja local e que vais beber e, de facto, continua a ser uma cerveja fantástica e isso é excelente. Sim, e eu lembro-me dessa viagem, isto também já foi há 16, 17 anos. E lembro-me dessa viagem de ficar muito surpreendido com as lagers. Uhum. De perceber que, espera aí, eu estou a beber aquilo que é supostamente o estilo que tu encontras em todo lado em Portugal, mas isto não Exato. tem nada a ver, não é? Pois. Isso E aconteceu, olha, sabes que me aconteceu isso comigo, não numa viagem à Alemanha, mas numa viagem à República Checa. sim, Que estávamos a falar, de facto, de Pilsner, né? sim, sim, Pilsner ficar se calhar não tanto associado a uma Sagres na Superboc, mas como tu sabes, tipo a Carlsberg sempre sim. puxou muito forte pela expressão Pilsner na sua comercialização. Então uma pessoa não era que eu bebesse assim tanto, mas conhecia bem a Carlsberg, não é? De repente chegar à República Checa e beber uma Pilsner, de facto causa-te a descoberta de novas percepções muito engraçadas. De facto. Eu lembro-me de ir à República Checa também, alguns neste período que estamos a falar, temporal, Nessas viagens, sim. nessas viagens, e lembro-me de ir à República Checa e dessa vez fui no verão e estava muito, muito calor. E de me sentar na esplanada e pedir uma água porque estava muito calor e perceber que. E perguntar, mas quanto é que custa a água? E eles dizerem-me o preço e eu perceber que a cerveja custava para aí metade. Então, Metade, não, então esqueça não, lá a água, é traga uma uma coisa cerveja. brutal. Não, é Sim. verdade, é verdade. As coisas hoje em dia já não são tanto assim, mas de facto há alguns anos atrás, na República Checa e na Alemanha, os preços das cervejas eram. Mas pronto, lá está é o que tu dizes, isso tem a ver de facto com a tradição, que as pessoas são. Não importa se és homem, se és mulher, se tens 18 anos, se tens 70 anos, eles juntam-se nos beer garden em Inglaterra. Por exemplo, quando vou à Inglaterra, ainda hoje faço questão quando for um bocadinho mais de tempo, ou seja, quando é viagem de trabalho assim muito rápida, fazer tipo um pequeno almoço à inglesa e eu compro sempre um banana bread e tenho lá sempre uma cerveja que é muito típica para os pequenos almoços deles, que é uma coisa, se for ver o Untapped ou o Rate Beer, aquilo está muito mal avaliado, mas é muito típico, que é Mans, M-A-N-N-S, que é uma brown ale assim extremamente simples. Eu não sei se aquilo tem 3% de álcool. Epá, para o pequeno almoço, uma coisa que para nós não faz muito sentido, mas tem a ver de facto com a cultura e onde tu estás e aproveitar de facto as tradições que eles têm. Isso falando do Untapped e desses clássicos ingleses todos, eles estão todos mal avaliados. Hum, E claro, é, isso. Mas já podemos ir, já vou puxar por ti pelo sim, Untapped e pelo Rate Beer, que é uma questão de facto bastante interessante. Depois destas viagens todas e de apenas seres, digamos, um consumidor e apreciador como eras, qual foi o momento em que um dia pensaste, olha, gosto tanto disto, vou-me dedicar a isto, há uma hipótese de negócio, há um amigo que me está a puxar por isso. Como é que surgiu a ligação do Rui ao mercado da cerveja? foi negócio puro. Negócio, quer dizer, obviamente ligado à paixão. A Beer Freaks tem 4 sócios, sendo Foi que logo eu. então com o Beer Freaks, o Foi processo de logo, logo sim, Beer sim, Freaks. sim. Beer Freaks já vai a caminho do seu 5º aniversário. Uhum. Nós começamos em 2018, no início de 2018, e, e basicamente somos 4 sócios e somos todos amigos há muitos anos, há 20 e tal anos. E tínhamos por hábito reunirmos em casa uns dos outros para jantar, para conviver e normalmente desafiávamos sempre, cada um levava-me cervejas novas para os outros provarem. Diferentes. Uhum. Então, ou seja, tínhamos sempre pelo menos 4 cervejas novas, porque cada um de nós tinha de levar uma cerveja nova para experimentar.
e rapidamente esgotámos aquilo que eram as possibilidades. Portanto, estamos a falar em 2017, portanto, não estamos a falar há tanto tempo atrás. Uhum. As possibilidades do que queríamos experimentar, não é? Não estamos a falar assim há tanto tempo atrás e não estamos a falar, ou seja, já estamos em pleno movimento craft na Europa toda. Em Portugal, a maioria das marcas líderes do movimento também já existiam e já estavam a trabalhar, mas na realidade eram essas que nós levávamos, não é? Rapidamente provámos a gama Corda Dois Corvos toda, Letra mais uma Dois outra Corvos, edição especial, da Letra, da claro. Musa, pronto, tudo isso. E depois nas cervejas internacionais, tirando uma coisa ou outra que comprávamos no Catraio, no supermercado não havia oferta e havia muito poucos sítios, porque estamos a falar de uma altura que o armazém da cerveja estava a acabar de abrir. E a letraria no Porto, portanto a oferta era curta. Sim. A oferta era curta. Tirando uma coisa ou outra, nós começámos a perceber que havia um comportamento no mercado português diferente daquilo que era o que íamos acompanhando no mercado europeu, e bastava irmos em viagem de trabalho. Bastavas ir ao país ao lado, provavelmente, né? Exatamente. Bastava ir a Barcelona para encontrar um cenário completamente diferente. E então, se fôssemos a Inglaterra, aos países nórdicos, o cenário então era totalmente distinto. E se pensarmos, podemos dizer, a Inglaterra é um país com tradição cervejeira. Sim, mas se formos a Espanha ou a Itália, não são países vínicos, também como nós, e o cenário já era completamente diferente. E nós começamos a estudar um bocadinho o tema e a ler um bocadinho e a perceber o porquê. E percebemos que E porquê é que achas que isso acontecia? Qual foi a conclusão que vocês chegaram? A conclusão é que uma regular cadeia de abastecimento não existia. Tinha um elo quebrado em Portugal, portanto. Mas por inércia, conseguiram perceber se era por inércia do nosso mercado, por ser um mercado que, por ser algo periférico e com pouco poder de compra, os próprios distribuidores depois internacionais também não tinham interesse em ter representação, em enviar cervejas para cá. Conseguiste perceber o que é que motivava esse atraso, que eu corroboro, de facto, isso era algo notório. Eu, por acaso, pronto, não sou propriamente um comprador normal, porque como tenho muitos amigos no estrangeiro, que fui conhecendo ao longo não só das viagens, mas de ser juiz nos concursos internacionais, essas coisas, muitas vezes faço trocas diretas com esse pessoal. Mas sim, em termos internacionais, se eu quisesse comprar, tinha que comprar em lojas internacionais, porque não havia cá importação de cervejas e as marcas que havia era sempre tudo muito redutor. A explicação é uma conjugação de todos esses fatores, que é o mercado é pequeno, e nessa altura, se hoje em dia é pequeno, nessa altura era extremamente pequeno. Todas as o que aparecia cá era essencialmente não por proatividade das marcas ou da distribuição, mas essencialmente por proatividade dos bares que iam à procura de uma expansão da oferta, não é? Desculpa interromper-te mais uma vez, mas pronto, é só para ir dando, digamos, feedback e depois a minha impressão das situações. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, na Cerveteca, que era o espaço que eu mais frequentava, porque é muito próximo do meu trabalho e era da minha casa na altura. Lembro muitas vezes que o Rui ele fazia importação direta e trazia. Ele ia, digamos, a um festival, ele e a Carolina iam a um festival internacional, conheciam lá uma marca que gostavam, contactavam o cervejeiro no local e diziam: olha, não queres ir a Portugal fazer tipo um tap takeover e mestrar-nos cervejas? E depois era assim que aparecia, por exemplo, as cervejas da Torro. Certo. Era engraçado, certo. Mas era assim, sim, como estavas a dizer, sim. Sim, é essencialmente por proatividade, mas não pela criação de uma cadeia de abastecimento, não é? Essencialmente havia uma visão oportunista que fazia todo sentido para os bares, e eu, se estivesse no papel de proprietário de um bar, iria ter de fazer o mesmo se quisesse alargar a minha oferta e se quisesse ter presença.
mas acima de tudo é uma conjugação desses fatores. O mercado é pequeno, tu tens que investir e ser perseverante para conseguir ir percebendo como é que consegues fazer volumes com o mercado pequeno. Nós não tínhamos interesse em trabalhar, nós só tínhamos interesse em trabalhar diretamente com as marcas, não através de subdistribuição, porque para garantir eventos... Preço e qualidade, claro. Frescura. Preço e qualidade, certo. Frescura, antes de mais, porque era algo importante, principalmente atendendo a que nessa altura as IPAs e essencialmente as New England começavam a ganhar um peso brutal naquilo que era a oferta das marcas internacionais, algo que em Portugal só acontece há um ano ou dois. Sim. Só há um ano ou dois é que tu tens as marcas portuguesas claramente a apostar em coisas turvas. Mas isto era uma tendência que em 2017, 2018 Sim, era... E há um ano em pouco em latas, portanto, de facto, certo. nós estamos sempre com uma decalagem significativa, não é? Mas pronto, é o que é. E, portanto, havia uma conjugação desses fatores e é preciso fazer volumes para conseguir ter preços que os clientes possam pagar. E aquilo que nós íamos percebendo é que todas as iniciativas de distribuição que foram surgindo ao longo dos anos ou acabaram por desistir, entre aspas, por se dedicar totalmente ao craft e passar a incorporar cervejas belgas e cervejas alemãs, ou seja, coisas mais tradicionais no seu portfólio. Ou então foram projetos que nasceram e morreram. Sim, sabes que por acaso é engraçado, estavas a dizer isso da Beer Freaks e é daquelas curiosidades, porque e ainda bem que vocês estão, ou já fizeram, ou estão a fazer 5 anos, fico muito feliz com isso, porque tu, provavelmente até melhor do que eu, trabalhas na área e conheces os outros players, mas eu recordo-me de imensas marcas que ao longo dos anos foram surgindo em moldes, digamos, similares àquilo que a Beer Freaks faz e houve sempre muita dificuldade no nosso mercado de importação dessas marcas. Há umas que apostavam um bocadinho mais em vendas online, outras, digamos, só mesmo venda direta a bares e restaurantes, mas sempre com uma grande dificuldade. Pelos motivos que já explanaste, não é? Um mercado relativamente pequeno, com um poder de compra também não substancial, dificuldade provavelmente a chegar aos produtores diretamente e ter que estar a ir a distribuidores e a intermediários com as inerentes dificuldades que isso acarreta. Portanto, é muito positivo ver que consegue haver resiliência e consegue haver, de facto, sustentabilidade para haver um projeto como o vosso. Sim. As coisas têm corrido bem e este ano, depois de muita dificuldade, como é óbvio, em 2020 e 2021, claro. No início de 2021, nós acabamos por alterar ligeiramente a nossa estratégia e acabarmos por ser mais afoitos, mas tivemos capacidade também de fazer crescer a nossa equipa comercial, porque nós sabíamos que havia determinadas coisas que podíamos fazer para fazer crescer a base de clientes e para poder, fazendo crescer a base de clientes, podes ir mais vezes às fábricas buscar. Agora, claro. Focámos-nos cada vez mais nas marcas que queremos trabalhar. Para quem não conhece a Beer Freaks, qual é o conceito da Beer Freaks? O que é que a Beer Freaks pretende trazer para o mercado de cerveja nacional? Basicamente as cervejas que nós queríamos beber em 2017 e 2018 e não conseguíamos encontrar. Não havia cá. Basicamente era... Ou seja, tu agora bebes primeiro, vês se aquilo está bom e depois, olha, esta pode vir. Sim, não é bem assim, mas era o conceito, o lema é um bocado esse, era tentarmos de alguma forma dar ao mercado, dar a provar ao mercado coisas que nós gostávamos. Tentar apostar num produto sempre de qualidade muito elevada, tentar sempre que todas as nossas marcas possam fazer melhor do que o que se faz por cá, o que é isto não é dizer mal da cerveja portuguesa, mas
Portugal dificilmente vai ser um líder das tendências deste mercado, por ser um país periférico e tudo isso. Normalmente é reativo quanto às tendências do que se está a fazer fora de Portugal, e tentamos sempre ir procurar marcas que estejam na liderança do mercado nacional e fazê-las chegar ao mercado português. E a nossa lógica é sempre de distribuição pura e dura, importação e distribuição pura e dura. Claro. Vocês têm neste momento marcas portuguesas na vossa distribuição ou não? Temos. Tem. E é precisamente chegar lá. Comparativamente às marcas internacionais, a aceitação e a forma de distribuição é equivalente, ou existe paralelismos ou crives maiores ou menores dificuldades? Não. São mercados complementares e não concorrentes. O que nós encontramos é e saindo do mercado da especialidade, porque o mercado da especialidade normalmente, potencialmente, pode ter tudo, não é? Mas depois é fora da especialidade que isto acaba sendo a especialidade uma alavanca e uma âncora para que as coisas possam funcionar. Depois, todo o resto da diversificação vive muito do mercado que não é especializado. Do bar, do restaurante, do supermercado, da loja, do que for. E o que se encontra no mercado são clientes que só querem português, ou só querem local. Sim. Sou um hotel na Baixa do Porto, portanto só quero vender coisas do Porto. Tem lógica. Assim. Claro. E igual em Lisboa. Sim, sabes que aqui em Lisboa, por exemplo, nós estivemos também durante algum tempo fechados, por causa da pandemia, o Duque, mas o Duque durante muitos anos apostou apenas em ter cervejas portuguesas e funcionava porque aquilo essencialmente era um espaço, era um bocadinho diferente, digamos, de uma flor de lúpulo ou de uma cerveteca, que era um bocadinho mais virado para turistas, dada a localização. A localização deles é fundamental. E eles queriam, as pessoas queriam era beber cerveja portuguesa, porque estava em Portugal, não queriam estar a beber cervejas que eventualmente teriam nos países deles, e tem lógica, claro que sim. Claro. Mas nós temos, curiosamente, fora da especialidade, também clientes que só querem cerveja internacional, ou clientes que querem um bocadinho de cada. Que vivem com portuguesa e com estrangeira. Portanto, elas acabam por não ser concorrentes, são complementares. Por falar em concorrentes, como é que são as concorrências de Golden Drax a 1,25€? Vives bem com isso? A Beer Freaks vive bem com isso? Ou é... Vive. Na realidade, vive. Tudo o que seja... Ou tem que viver, não é? Tem que viver. Tudo o que seja destruir a cadeia de valor do mercado, obviamente não vivemos bem com isso. Não é? Nenhum player do mercado deve viver bem com isso, porque estamos a destruir a cadeia de valor, depois é difícil justificar porque é que uma cerveja portuguesa pode custar num bar 5€, não é? Se o Golden Drax está no supermercado àquele preço. O que acontece, nós sempre nos afastamos desse tipo de produtos. Nós temos oferta desse tipo de cervejas clássicas, mas essencialmente em clientes com quem construímos cartas. Menus. Claro. Clientes com quem temos menus e que querem ter uma oferta diversificada e que trabalham com uma carta de cervejas e que dizem, mas eu gostava de ter uma cerveja belga. Claro, é normal. E nós, para servirmos esses clientes, temos alguma oferta de cerveja belga, mas é sem dúvida, não é o nosso foco. Mas, obviamente, se me dissesses que uma Baskeland ou que uma Garage estava no Lidl a 1,25€... Ainda não. No outro dia alguém obviamente publicou... que nos ia afetar muito. No outro dia, por acaso, alguém publicou no grupo qualquer coisa que estava a vender na Vorta, mas pronto, na Vorta é daquelas situações como podes encontrar na Amazon, nem podes encontrar... É marketplace, sim, exatamente. Sim. Mas é estranho. Portanto, é estranho, pronto, mas sim, cada vez mais essas coisas vão... Era uma Pullhast e era uma Silver Series, portanto uma cerveja decidida em barriga. Encontraste de facto, cervejas que têm, como nós reconhecemos, um mínimo de qualidade. Seja a Oettinger a 70 cêntimos, que é meio litro, seja a Golden Dragon, uma ótima cerveja, 1,25€, para quem quer de facto captar um mercado, digamos, de importação e de cerveja de qualidade. Isso às vezes, como tu disseste, não cria necessariamente obstáculos, porque tu vais buscar outro tipo de produto para os teus clientes, mas há ali uma gama de consumidor que fica notoriamente atraída por isso, e
é justificável, não é? Sim, claro, e é por isso que eu digo que é a destruição da cadeia de valor, não é? Porque o cliente deixa de percepcionar o valor da cerveja que é vendida a 5, 6, 10, 12, 15 euros, não é? E no entanto, que até vai comprar a Golden Dragon com 1,25 €. E isto o efeito é particularmente pernicioso quando estamos no nosso país, que é um país completamente desenraizado do que é uma cultura cervejeira, ou seja, e eu digo desenraizado porque ela existiu em tempos, de alguma forma, muito mais do que existe, ou do que existia nos anos 80, 90. Sim, havia muito mais Sim, cultura certamente. cervejeira no início do século XX do que nos anos 80 ou 90. E o que eu acho é que não estamos a treinar o nosso cliente para que possa pagar mais. As cadeias que vendem Golden Dragon com 1,25 € também não estão interessadas em vender cerveja. Estão interessadas em vender qualquer coisa que o cliente consuma. Sim, Portanto, claro. pode Se fosse ser, pão, se pudesse ser pão ou manteiga, ou cortadura de relva. Repara, pode ser Golden Dragon com 1,25 €, como pode ser 32 rolos de Scottex a 3,99 €. Para eles é-lhes completamente indiferente. Claro, claro. E, portanto, acho que há o grande desafio para um mercado com o potencial da cerveja. E Portugal não é um país, apesar de ter pouca cultura, não é um país com pouco consumo de cerveja per capita. Nós consumimos, os portugueses bebem. Bebem e não têm a exigência, não é? Não escolhem. E o que eu acho particularmente interessante é que quase todos os portugueses vão a um sítio e pedem uma cerveja. Quero uma cerveja. Mas é indiferente, não é? Quase Claro. Tens poucos produtos. Tens poucos produtos no nosso mercado em que se trate do mesmo modo que se trata a cerveja, ou seja, tão mal. De facto, a nós é Imperial, a mais a norte é o Fino, que é o que tu dizes, pode ser qualquer marca, é indiferente. Depois é um café, pedes uma bica, um cimbalinho, também de facto. Mas atenção, que eu já vi pessoas, isso é Delta, não é Delta, então não quero, ou é Cical, não. Mas tudo o resto, tu sabes perfeitamente isso. Vais, por exemplo, a uma cadeia tipo como o Pizza Hut e pedes uma Coca-Cola. E eles dizem, não tem Coca-Cola, é Pepsi. E tens muitas pessoas a dizer, então não quero. Então não Ou quero, então, sim. queres uma água das pedras, tu não queres Freeze, nem queres Campilho, não, queres uma água das pedras, precisamente. Imperial, pode ser o que tu quiseres. Certo. Portanto, poucos produtos são tão maltratados como a cerveja em Portugal. Como tu dizes, é uma questão cultural, tradição, de interesse das pessoas pelo que está subjacente a tudo de criação e depois dos ingredientes e da qualidade. Vai demorar um bocadinho, acho que nós, como tu disseste e bem, nós já tivemos mais, nós passamos ali por uma fase terrível, um deserto enorme, que foi agravado, depois, na verdade, foi uma decorrência, mas do 25 de Abril, quando se ainda juntou as poucas empresas diferentes que haviam, Sim. e se conseguiu unir tudo e colocar apenas sobre dois chapéus. Para quem tiver dúvidas sobre isso, sobre esse percurso, é só ler o teu livro. Tu explicas lá isso muito bem. Obrigado. Eu tenho outros sítios mais interessantes, certo? Então, assim, de facto, isso é verdade. É um exemplo paradigmático de como não fazer a diversidade e não matar a escolha. Mas pronto, independentemente disso, o mercado agora está muito diferente. A Beer Freaks tem imensas sugestões e opções para quem quiser comprar cerveja diferente. Imagina que eu tenho um espaço, quero lá ter uma oferta boa de cervejas. Como é que geralmente acontece a escolha das cervejas? Geralmente a pessoa da loja já tem uma ideia daquilo que quer, são vocês que fazem, digamos, algumas sugestões perante a localização, o perfil do cliente. Sim. Fora da especialidade, normalmente o cliente ou vem porque provou uma coisa que gostou e vem atrás. Dou um exemplo. No outro dia, houve um cliente novo que criamos que nos contactou porque queria casamentos e batizados da Dois Corvos.
É bom gosto, portanto. Sim. Bom. E nós tínhamos já não havia na Dois Corvos, nós tínhamos 2 caixas e a sua primeira encomenda foram 2 caixas de casamentos e batizados. Acabou, pronto. Pronto. Mas entretanto já tenho comprado outras coisas. Mas é bom, mas pronto, já vinha com uma, digamos, fisgada, passa a expressão, e mas vinha com normalmente algo eles não interessante. são tão informados. Uhum. Mais uma vez, estamos a falar fora da E as especialidade. pessoas ficam um bocadinho assustadas com. Lá está, as pessoas pensam que quer ter uma cerveja artesanal, isso de facto, infelizmente vão a um Lidl, a um Aldi ou outra coisa e vêm aquelas cervejas que nós já mencionámos a preços baratíssimos. Quando tu apareces com uma cerveja da Garage ou da Basque, como tu mencionaste, que tem preços necessariamente diferentes, as pessoas ficam surpreendidas. Eu digo isto porquê? Eu tenho notado um fenómeno, nomeadamente nas lojas, que não é o que vocês são, eu sei, mas nas lojas online de vendas de cervejas internacionais, assim, europeias, mais conhecidas, sei lá, tipo a Beer Planet, a Beer Gym, a Etro Gourmet, a Beer Bazar, coisas assim. Imagina que tu tens a página deles e na página deles tens 30 cervejas por página e depois tens 50 páginas. Portanto, fazer uma multiplicação tem lá 1500 cervejas. Clicas na primeira, pá, tem umas coisas belgas, aquelas coisas muito simples, 1,20€, 1,50€, 1,70€. Na segunda página tens 2€, 3€. Na terceira página já estás em 4€. A partir da quinta página, tu estás já a falar de cervejas de 7€. Portanto, da quinta até à 30ª, ou até à 50ª. Já estamos a começar a falar de cervejas de 8, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 15, 15, 17, 20, 20, 20, 20. Eu noto muitas vezes, e cada vez mais, este fenómeno de estas lojas internacionais terem uma gama, uma escolha que vai mais à procura do. Eu não queria utilizar a expressão do beer geek, não é uma expressão justa, mas digamos de um nicho de mercado que Do experimentador, não é? está disposto a pagar, digamos, de facto, 25€ por uma garrafa, de facto não sabe se, é o que tu estavas a dizer que é muito importante, em que condições é que aquilo foi transportado, armazenado, em que condições é que está, muitas vezes são experiências, e depois tens de facto uma cerveja, pá, perfeitamente conseguida, perfeitamente estabilizada, custa 2€ e não vão lá. Existe essa tendência aqui em Portugal e digamos no trabalho da Beer Freaks, de tentar, digamos, ter uma gama abrangente que começa em preços baixos e que são um bocadinho mais confortáveis, digamos, preços de entrada e depois ter digamos, preços um bocadinho mais elevados para, digamos, para outro tipo de consumidor. Sim. Tens essa preocupação quando fazes também a A aquisição seleção, sim, Sim. sem dúvida, sem dúvida. Muito. Como te dizia, dei-te o exemplo do senhor da casamentos e batizados, mas esse não é a realidade do cliente típico, do cliente Uhum. retalhista, não é? Os nossos clientes são sempre retalhistas e não consumidores finais. Esta não é a realidade e, mais uma vez, frisando, fora da especialidade. Porque é esse o grosso do número de clientes, provavelmente não é proporcional ao peso nas vendas, mas é esse o grosso da realidade. Normalmente esses chegam-nos ou através de uma oferta, de um desejo de diversificar a oferta, seja de uma forma proativa nossa a visitarmos o cliente ou reativa, ou chegam-nos à procura de uma marca em particular, que pode ser portuguesa ou estrangeira. E obviamente que nas estrangeiras há algumas que têm mais frequentes virem-nos pedir do que outras. Mas essencialmente o cliente vem à procura da marca, vem à procura porque provou e gostou, porque leu, porque foi recomendado, porque quer ter coisas diferentes. E na realidade, fazendo só aqui um à parte, a pandemia criou aqui novas oportunidades neste ramo de negócio. Porquê? Ok. O fecho, com todas as dificuldades que ela nos trouxe-nos aqui uma oportunidade. Houve muitos negócios clássicos que fecharam e nos seus lugares, principalmente nos centros das cidades maiores, nos seus lugares estão a abrir pessoas novas que já não querem ter só o que todos os outros têm.
Querem ter coisas diferentes e começam a ter algum apelo e algum interesse em ter uma oferta com um bocadinho mais de qualidade. E isso é bom, porque é algo que eu não entendo na restauração nacional, principalmente na restauração, que é a falta de atenção à cerveja e, como tu dizes, o mau trato à cerveja e a desvalorização. E nós temos clientes que são clientes e alguns deles amigos com quem temos confiança e que, entretanto, começaram a vender cerveja, mas que nos dizem: não, eu quero, tenho aqui uma lista com 30 páginas de vinhos no meu restaurante. Cerveja. Isso, Rui, isso é das coisas que eu bato sempre por isso e de facto às vezes torno-me um bocadinho tipo velho do Restelo porque digo sempre as mesmas coisas, mas é que digo tantas vezes e isto nunca pegou, portanto, ou eu não me expresso bem, ou de facto não chego onde gostaria de chegar, de facto não devo chegar. Mas mete-me a impressão, um exemplo paradigmático é aqui em Lisboa, tens aqueles restaurantes, por exemplo, do Henrique Sá Pessoa ou do Avilés. E tu sabes perfeitamente que o Avilés e qualquer entrevista pois é isso. Qualquer entrevista que tu ouças do gajo é tipo, vou todos os dias, os chefes dele, pessoas que trabalham para ele, vou todos os dias ao mercado buscar os vegetais escolhidos à mão e os queijos são trazidos à mão daquele produtor artesanal e o pão é feito de massa-mãe que leveda durante 8 anos e tem os vinhos vinhos biológicos e vinhos naturais e vinhos laranja e tem isto tudo. Então e cerveja? Temos 1927. Com o máximo respeito pelo 1927, já disse isso várias vezes, eu acho que eles estão a fazer um trabalho fenomenal. Gosto das cervejas de 1927, mas não é isso que se coloca em causa, então, mas tens listas para tudo e tens um cuidado tão extremo em angariação de todo tipo de produtos e não consegues ter a porcaria de alguma escolha de cerveja e fresca. Quem esteja a servir tem a capacidade, não é preciso saber de facto, mas um mínimo de formação, porque lá está, se tu vais pagar um X por uma refeição, tu estás à espera de um determinado tipo, ele certamente que vai-te saber dizer onde é que foi aquele queijo, se calhar o leite que é da ovelha, e de cerveja é zero. E nós continuamos assim há tantos anos e não há qualquer tipo de alteração a este paradigma. Isso é que me impressiona. E normalmente o argumento, um dos nossos grandes argumentos é a frescura. Mas isso é a mesma coisa que só vende peixe congelado no seu restaurante. Serve peixe congelado. Não, o nosso peixe vem sempre. Às vezes o nosso chefe vai tirá-lo do anzol do pescador, quase. Só falta dizerem isso. Se vier ali à cozinha, ele ainda está vivo. Depois. Sim. Não, às vezes houve um barulho e darmos-lhe com a marreta, não é? Exato. Ele ainda está ali a estruchar. Mas é verdade que isso mete-me impressão e não conseguimos alterar isto. No outro dia, não interessa quem é a pessoa, mas era um amigo brasileiro que está cá em Portugal e que é muito capaz na área das cervejas. Ele, além de fazer cervejas, ele também tem cursos de sommelier e de serviço, essas coisas. Ele estava a perguntar, não sei, ele tem outros negócios, mas gostava também de se dedicar um bocadinho também à cerveja. O que é que tu achas de fazer aqui um bocadinho de curso de degustação? Esquece. Ninguém quer, é uma perda de tempo. Infelizmente, eu digo isto com muito pesar. É uma perda. Olha, continua a fazer cervejas e boas e aposta, mas é a fazer cervejas ou teres um bar ou qualquer coisa, porque nesta área não é verdade. Não estamos a avançar. E é isso. E normalmente, quando visitamos o cliente, nós não dizemos tire. A nossa abordagem nunca vai ser, e não seria inteligente fazer, não é tira 1927, é sirva cerveja fresca. Porque essa é o peixe congelado. Entre aspas, não é? Não tirando. Isto não é uma crítica, tem a ver com o processo. Eles vão sempre pasteurizar tudo, vão sempre. O controle acérrimo pela qualidade e estabilidade do produto final vão levar a que tudo seja uniformizado, basicamente. Certo. E ao uniformizar estamos a matar uma das belezas da cerveja, não é? E principalmente daquilo que são os estilos modernos, não é? Do craft moderno, vamos lhe chamar assim. Não, mas é impressionante, de facto, é uma das coisas que ao longo dos tempos eu acho que devíamos ter evoluído
evoluímos em muitas coisas, felizmente. Lá está essa questão que estás a falar da dinâmica que nós temos de novos estilos e de trabalhar com novos lúpulos, novos ingredientes, novas leveduras selvagens. Este movimento fantástico de utilização de barricas, das Grape Ale, associadas a esse movimento. Nós apanhamos tudo, só que há outras coisas outra coisa que eu geralmente sou um bocadinho crítico, e várias vezes eu disse, tem a ver com esta questão também do serviço, já não só dos chefes não aproveitarem as magníficas condições que as cervejas artesanais dão. É tu ir a certos sítios de especialidade, e de facto quem está atrás do balcão não conseguir passar o valor que o produto que eles estão a vender tem. Não, é verdade. E isso é chato, lá está, tu estás a falar de todas essas vantagens que existe numa cerveja de vir fresca, com um processo produtivo engraçado. Imagina que teve a estagiar numa barrica durante um ano, e que barrica que elas... Do outro lado, como tu sabes, genericamente, salvo raras exceções que nós conhecemos basicamente de quem são, há alguma dificuldade também neste processo, não é? Há alguma altivez de alguma especialidade no serviço, quando deviam ser essas pessoas a vender a filigrana da cerveja, não é? E às vezes era importante descer à terra e formar o público, porque eu acho que quando te especializas há uma grande dificuldade, e eu não me esqueci da pergunta que me fizeste anteriormente, mas acho que isto é um ensejo para uma opinião que eu tenho, que é: não faz sentido abrir um bar da especialidade para os beer geeks, porque se a tua gama for boa, o teu atendimento for bom e as tuas condições de conservação e o espaço for minimamente confortável, os beer geeks vão lá. Irão. Porque se tu tiveres uma boa oferta e um bom atendimento e o teu espaço for razoável, eles irão. O que não faz sentido é que se aponte toda a oferta da especialidade para... Tu não gostas do termo beer geeks, eu entendo e concordo contigo, não é? Para os apaixonados por cerveja. Faz sentido é formarmos novos públicos para que eles venham a ser apaixonados por cerveja, não é? Porque se nós apontarmos sempre para os mesmos, não estamos a criar novo negócio. E eu acho que há um déficit numa parte. Os que não o fazem são extremamente bem-sucedidos. Os que dizem, estamos aqui para atender todos e somos simpáticos, claro. temos boas condições, vamos tendo. Se for preciso, repito a mesma cerveja todos os meses. E tens um exemplo, servir a mesma, não é? paradigmático disso, por exemplo, no Porto, que é o Catray, que eu acho que eles trabalham. Eu não queria dizer nomes porque eles depois ficam vaidosos, mas sim. Mas sim, é verdade. Eu posso dizer mal ou bem, portanto, porque de facto as pessoas sabem que eu sou amigo de toda a gente. É mesmo uma questão, se eu tiver que dizer mal, é porque lhes quero bem. Porque é para eles evoluírem ou para eles pensarem em alguma coisa que eu acho que não esteja tão bem. Mas o Catraio, nesse pressuposto que estavas a dizer, para mim é um exemplo que serve de facto, passa a redundância, de exemplo, quando têm por norma, por exemplo, aquela cerveja número 1, que é uma cerveja que eles dizem, esta é a nossa Sagres ou a nossa Superboc. Ou seja, eu tenho um contrato com alguém para ter aqui uma cerveja a um preço imbatível. Eu lembro, agora já não sei qual é que vai estar, mas eu lembro que ele tinha a hora elabora do Pedro. Era 1,5€, que era um preço mesmo de combate. É assim. Certo. Continua a aparecer muitas pessoas a dizer, quero uma Imperial, ou quero um fino. Não, quero uma cerveja normal. Ou quero uma cerveja normal. Quero uma cerveja normal. E ter uma cerveja assim, relativamente simples, como podes ter uma prata, como podes ter uma Pilsner, uma Sovina, coisas bem feitas, simples, cervejas normais, é muito bem pensado. E depois, lá está, continuas a ver no quadro, e depois se quiseres então a cerveja envelhecida em bourbon com baunilha de Madagascar, também tens certamente. E isso é uma forma muito inteligente de gerir o processo. Também é depois saberem te explicar o que é que está por trás. Mas porque o segredo é em começar. Eu acho que o segredo e o objetivo de alguém que tem um bar
E eu acho que o Catraio, concordo contigo, o Catraio faz isso de forma exemplar, que é levar alguém a começar a gostar de ir lá para ir beber a cerveja da TAP 1. E daqui a 2 meses ou 3 ele estar a querer provar a cerveja envelhecida em bourbon. É isso, é isso a formação de públicos. E esse devia ser. Quando tu te especializas numa coisa, isto é válido para todos os mercados. Eu não falo isto para a cerveja. Quando te especializas numa coisa, tu tens que ser capaz de formar públicos para sustentar o teu negócio, porque senão é só uma moda. Sim. E é isso. Que nós dizemos que não somos, mas muitas vezes quase caímos nessa redundância. Certo. E eu acho que isso é que é importante, e isso é importante para todo o mercado. E acho que há mérito... Há muito mérito, por exemplo, de coisas que se vão fazendo em Lisboa e que a Letra faz no Porto, de formar público nos taprooms. Com a dinâmica dos eventos, levar lá as pessoas e levá-las a querer lá experimentar cervejas diferentes. E as pessoas vão lá e começam por beber a cerveja mais barata, mas depois vão lá à procura... Vou dar aqui o exemplo da Dois Corvos, porque estou mais familiarizado com toda a gama, uma vez que nós os distribuímos. Começas para ir lá e bebes prata, mas depois no mês a seguir já vais e já não consegues beber prata porque começaste a beber Creature ou Matiné e já não voltas atrás, e daqui a um tempo já estás lá para provar as edições especiais que são ex. Finisterra, pelo menos a Finisterra. E isso é importante nesta efervescência do mercado para deixar que seja uma moda. É isso a criação de uma cultura, e tu só formando público é que consegues criar uma cultura. Tu nesse âmbito agora estás, eu não sabia, só soube hoje quando nós estávamos, quando trocámos umas impressões antes de combinarmos como é que ia ser agora à noite. Vocês agora têm colaboração do David. Agora, já quase há um ano. Já há um ano. Já Pronto. quase. E o David era uma pessoa que era, de facto, extraordinária. À pessoa que fosse o Catraio, fosse eu, que já me conhecia, não é? Mas também ao primeiro cliente que ele atendia, de facto, de maneira extraordinária. Quer dizer, como geralmente as pessoas do Catraio sempre fazem. E essa capacidade de receber bem e de conseguir aconselhar, de facto, é muito importante. Qual é o papel que o David agora tem junto de vocês? O David faz parte da nossa equipa comercial. Basicamente, nós fizemos aqui uma movimentação a Jorge Mendes. Essa foi tipo mesmo... Sim, mas foi trazer o Ronaldinho Gaúcho. Foi boa no sentido de... o David... assim... Antes de mais, é importante explicar que nós vamos criando uma relação de amizade com os nossos clientes, e isso é bom, ou com muitos dos nossos clientes, com quem temos uma relação muito próxima, principalmente os que estão connosco desde há quase 5 anos e que nos ajudaram muito neste processo de crescimento e a quem nós gostamos de ajudar sempre que podemos. E isto é válido para o Catraio, mas não só para o Catraio. O Catraio foi o nosso primeiro cliente, como é óbvio. Era importante, sendo nós do Porto, garantir que tínhamos um cliente tão emblemático como o Catraio, e temos muito boa relação com eles, como é óbvio. E quando percebemos que o David ia sair, por vontade própria, essencialmente por uma questão de vida pessoal, porque trabalhar num bar durante muitos anos acaba por levar a uma série de privações. Ainda por cima, um Catraio, que aquilo... diz que aquilo é o caos absoluto. Ele é Euro Disney, não é? Certo. Horrível no sentido positivo, obviamente. Sim, sempre no sentido positivo, mas sim, para eles às vezes aquilo é violento, no sentido de terem tanta gente, e ainda bem que é assim. Sim, claro. E o David queria mudar de vida e ter fins de semana, mais tempo para si, poder fazer coisas com os amigos e com a família e isso tudo. E como temos uma boa relação, ele partilhou isso connosco e nós fomos ágeis no sentido de dizer, mas nós queremos... Só posso à procura disso. Só posso dizer os parabéns e, portanto, uma grande aquisição. Sim, acho que é certamente uma enorme mais-valia para a Beer Freaks. Certo, e com
grande vantagem de ter sido uma coisa que nunca o faríamos se isto fosse de alguma forma melindrar o Catraio. Claro, foi consensual, claro. Foi aproveitar uma situação. Que juntou-se o útil ao agradável. E ele desempenha um papel muito importante nessa parte do atendimento ao cliente. E voltando a uma coisa que tu me perguntaste há pouco, que eu dei a volta e acabei por não responder, sim, nós temos uma especial atenção pelas cervejas que servimos ao cliente, que sugerimos ao cliente. Ele às vezes vem por uma marca, mas quando percebe a panóplia de ofertas que temos, acaba por gostar de diversificar. E nós, obviamente nas marcas portuguesas, temos as gamas permanentes todas, mas fazemos um esforço muito grande por ter isto também nas marcas estrangeiras. E tem havido um crescimento muito grande sei lá, vou-te dar um exemplo que tu conhecerás bem, ou dois. Nós queremos ter sempre em stock Imperial IPA da Basqueland ou o SUP da Garage, entre outras. Mas estes dois exemplos tão emblemáticos que são... Sim, claro, até pelo próprio mercado, independentemente das sour estarem na moda, imagino que qualquer coisa neste momento da Basqueland tenha um bocadinho mais de força do que algo da Alvin. Sim. Porque de facto a Basqueland está muito forte neste momento no mercado, não é? Muito. E eles fizeram foi a nossa primeira marca internacional. Ok, não sei. E tu vais dizer, é bom crescer com eles, não é? Vocês tiveram visão. Tivemos alguma sorte. Beberam umas cervejinhas também, viram que aquilo estava aí no caminho certo, presumo. Sim, mas muito no trabalho da Gama Core. A Gama Core deles era e é espetacular. E já era quando eles nasceram há 7 anos. Eles estão a festejar agora. De facto, isso às vezes é preciso também um bocadinho de sorte, mas acho que quando tu bebes uma cerveja de uma marca e percebes que existe ali qualquer coisa que eventualmente pode correr mal, porque tivemos agora a pandemia, houve marcas muito boas que tiveram ali alguns chupabancos, mas por exemplo, não é que alguém duvidasse, peço desculpa, da qualidade deles, mas o que dizer da qualidade das últimas cervejas da Dois Corvos, não é? É verdade, é verdade. Tu pensas, eles já estão num patamar, é muito difícil. Não, esta gama agora que depois entrou em lata é algo de... Acho que a maior parte das pessoas, que é uma marca muito conhecida nacional, já experimentou, mas tu bebes uma cerveja como a Pogo e tu pensas, fechando os olhos e sem qualquer tipo de defesa daquilo que é nacional, esta cerveja é de nível internacional. É uma cerveja brilhante. E estou a falar nessa como podia falar outras um bocadinho mais simples, mas sim, é um coquetel. A Pogo é um coquetel. Tu vais... Sim, mas tens outras mais simples, olha, naqueles estilos assim que tu estavas a falar, porque também gostamos, tipo a Raio do Miúdo, uma cerveja também. É brutal. Uma capacidade de drinkability, de facto, aquele centeio seca um bocadinho, mas não é excessivo. E eu acho essas cervejas importantes para o mercado nacional. Porque ela é barata. Uma cerveja barata. Pois, dentro do... Ou seja, isso é uma cerveja que se vende a um restaurante, a um bar, a 1,80€ mais IVA, mas numa lata de 44 centilitros. Obviamente que o espaço, se não for demasiado ambicioso, claro, em termos de margem, vai vender aquilo a 3€, 3,5€. Disseste ganancioso e não percebi. Ambicioso. Estou brincando. É só para não ficarem com dúvida, porque alguns serão meus clientes. Não convém. Não. Mas se não... a 3€, 3,5€. Brutal, não é? 44? Em 44. Bruno, tu que vives em Lisboa e eu que vivo no Porto, vamos ao centro da cidade a qualquer bar ou restaurante e não bebemos Superboc ou Sagres a menos de 2,5€. Portanto, temos ali uma cerveja que uma Não, não ser vendida a esse preço. Peço desculpa, porque às vezes vou-me repetindo, porque não aqui necessariamente, mas em conversas que eu tendo com amigos, em bares e coisas, às vezes conto a mesma história, peço desculpa, sabes que isto bêbado, depois já não tem histórias novas. Mas eu no outro dia já pode ter sido para aí há um mês, fui à Cerveteca da Praça das Flores, que continua a ser o espaço que eu mais frequento, porque lá está, é muito próximo do meu trabalho. E estava fechado, no horário que devia estar aberto,
uma situação qualquer. E logo em frente existe, acho que tu já estiveste aqui em Lisboa na Cerveteca, Sim, deves-te recordar, existe ali um jardim que tem um quiosque. sim. E pá, até lá, eu não sei se aquilo é Sagres da Superboc, não faço a mínima ideia. E fui lá e estava com uns amigos do trabalho e pedi e a senhora diz, uma pequena ou grande? Está tão cheio, dei logo uma grande e está a andar. E como é hábito, a gente roda, então agora sou a pagar. E então foram 2 grandes e uma pequena. E a senhora diz-me, eu não quero estar a mentir, mas acho que foi 13,5 €. Desculpe, 13,5 €. Então 2 de 40, não é? E uma de 20. 13,5 €. Pode-me só dizer quanto é que é? Então, acho que uma foi, não quero estar a mentir, peço desculpa, mas acho que foi 5, 3,5, ou 5,5, 5,5, 2,5, uma coisa assim. Eu paguei 5 ou 5,5 por 40 centilitros. Certo. Não é centro-centro, é quase centro de Lisboa, mas portanto, sim, Sim, parece é o Príncipe Real, não é? uma Portanto, raio do miúdo por 3,5 parece-me. não Diz-me, haverá bairro mais diz-me onde é gentrificado que em é. Lisboa do que o Príncipe Real. Portanto, Não, mas é cá em venha a baixo, ser. é cá em baixo, é cá em baixo, não é lá em cima. Olha, duas questões que tu passaste passam uma vez mais em redundância en passant, mas o que eu gostaria de abordar um bocadinho contigo, como marca que faz distribuição e uma pessoa que também pensa o mercado necessariamente. Nós, como sabemos, e já lá vou ao Rate Beer Untapped, mas vou apenas um bocadinho antes de ainda que o assunto seja conexo. Nós vemos cada vez mais a chegada de pessoas ao nosso meio que, como tu dizias, e bem, não querem estar a beber uma excelente cerveja, nem que seja uma vez por semana. O que elas querem estar é todos os dias estar a beber uma cerveja diferente. Isto coloca dificuldades, já não estou a falar aos espaços, digamos, ao final, nem a quem produz, que se eu não tenho qualquer tipo de dúvida que sim, à empresa de distribuição. É um desafio para vocês ou vocês conseguem mexer-se bem neste, neste conceito? Na realidade, se não o fazes, não tens Ficas. hipótese. Claro. E acabas por ter de te adaptar à realidade. O que acontece é que gasta-se muito dinheiro em transportes, não é? Mas, Uhum. mas equilibra-se isso com frescura. Ou seja, voltando a este exemplo, tu me perguntavas eu quero, nós queremos, o nosso grande objetivo é podermos ter cerveja nacional e internacional disponível para toda a gente, incluindo para o cliente que quer procurar uma cerveja equilibrada, com preço equilibrado internacional. E nós temos produtos com preço equilibrado nas gamas permanentes. O problema é que a especialidade quase toda, não é toda, há exceções, felizmente, mas quase toda não olha para a parte das gamas permanentes das nossas tabelas de preço. Uhum. Quem olha para essas ou não olha, normalmente é aconselhado quando nós vamos a um bar ou um restaurante abrir um cliente novo, percebemos o que é que eles servem, qual é o conceito, o que é que vendem e tentamos desenhar uma oferta. Claro. Que pode ser de 2 ou 3 cervejas, pode ser de 10, pode ser de 50, dependendo do tipo de espaço. E tentamos, obviamente, se o cliente vai trabalhar à carta, temos que encaixar ali cervejas que temos sempre. E portanto, precisamos de as ter sempre em stock e sempre frescas. E esse é um desafio muito maior do que ter as novidades. Porque ter as novidades é o mercado a funcionar. Ou seja, tu não vais Claro. já não tens hipótese de ir a uma marca trendy, uma marca líder de mercado, sem escolher o que é novidade. Aliás, nós vamos transformando a coisa ao contrário. Eu vou planeando, quando vamos planeando as nossas encomendas às marcas com alguns meses de antecedência e trabalhando sobre os planos de produção da marca. Uhum. E sabemos, vamos trazer X IPAs, X Stouts, X Sours,
com a vantagem de, às vezes, a última cerveja que metemos na Ou seja, sala... tu consegues te ligar, por exemplo, para a North Brewing e ir lá ao contato e dizer, olha, já sabes que há aqui estas aqui vão ter que ser do próximo vossa gama, porque é o que o pessoal está a pedir. Sim, não, basicamente eles dizem, eu sei o que é o core range deles, a gama permanente, e eles passam-me o plano produtivo e eu daí seleciono, e quando eles estão a acabar de produzir e embalar, estão a separar para as nossas paletes. Tal como farão para a Holanda, para a Dinamarca. Claro. Pronto. A grande vantagem disso é que a última cerveja, quando eu digo, eu vou fazer a recolha no dia 15 de novembro, eu vou trazer lá uma cerveja que foi embalada no dia 14, provavelmente, ou no dia 13. É fantástico. E vai chegar ao bar 4 ou 5 dias depois. E essa é uma vantagem. E é uma necessidade, é o mercado a funcionar. Custou no início, atualmente é o que é. É a realidade do mercado, são as regras. Já agora, o que é que estás a ver? Crack. Não, estás a ver uma Crack. Também uma marca que se estabilizou muito bem, que está muito forte. Sim. Como é que dentro do vosso portfólio se comportam as marcas, digamos, estas marcas mais recentes? Como é que tu vês estas subidas das Basque, da Crack, etc. Representa de facto não só a própria volatilidade, não é? Um bocadinho a volatilidade do nosso mercado, que como tu já bebes também cerveja há tanto tempo, se te recordas em 2006 ou 2007, o que nós teríamos, calhar, ou que a Beer Freaks teria a vender seria, digo eu, Brewdog e Mikkeller. Certo. E agora, tipo, tens estas marcas novas que surgem, mas surgem sempre muito fortes, não é? Não são assim tão novas, mas pronto, relativamente a estas. Quer dizer, a Basqueland é mais recente do que a letra. Tem a idade Sim, da sim, sim. Daycorf. É isso. São 7 anos. A Crack tem mais alguns, mas não muitos mais. Como é que elas se comportam? Essencialmente, há muita cerveja boa, mas estas marcas surgem no meio de milhares. Ou seja, quantas marcas de cerveja existem em Espanha hoje em dia? Rui, desculpa, não te esqueças do que vais dizer, mas já agora, porque era uma questão que eu também te queria perguntar e acho que vai ao encontro daquilo que podias ir a dizer. Eu sei que no vosso trabalho, obviamente, mas tu tens uma marca, por exemplo, tens a Dois Corvos, por exemplo, tens a Barona, que também tem qualidade mais do que suficiente para. Em sentido contrário, o que vai na ótica do que disse, existem tantas marcas que vêm da Hungria, da Polónia, da Estónia, para além dos países mais clássicos, como Holanda, Bélgica. Como é que nós também conseguimos, com a reconhecida qualidade que nós sabemos que as nossas cervejas têm, fazer o sentido inverso? E desculpa te interromper, mas Não, mas eu vou na tua responder resposta. à primeira e com origem à segunda. Um mercado como o espanhol tem, eu nem sei quantas são neste momento, mas serão seguramente cerca de 1000, pelo menos, marcas de cerveja artesanal. O que é, proporcionalmente às que existem cá em Portugal, será um número muito próximo da realidade. E a Basqueland e a Garrett são duas delas só. E a mesma coisa com a Crack. Em Itália o movimento tem crescido imenso e tem havido um desabrochar de marcas num país de 60 milhões de habitantes, não é? E há uma que se destaca mais que as outras, haverá mais lá, como é óbvio. Basicamente há um mercado, internacionalmente, há o seguir a tendência e ir de encontro ao que o consumidor pretende. E quando eu digo que o consumidor pretende, não falo do Beer Geek, falo de... Aliás, as IPAs mais easy que dominam completamente são normalmente as cervejas mais criticadas pelo chamado Beer Geek. Mas elas dominam completamente porque eu, no Natal, levo para a noite da consoada, levo sempre meia dúzia de cervejas e a minha sogra, se eu não estou atento, bebe as IPAs todas. Claro. E isto é o palato que manda, é o consumidor que manda. Pronto.
antes de mais, há um mercado de cervejeiros, um mercado de trabalho, há uma concorrência por cervejeiros, os cervejeiros variam de uma marca para outra, o mercado de levaduras, o mercado de maltes, que tem uma primeira divisão, uma primeira liga, não é? Como Sim, claro. chegar à Yakima Chiefs, chegar ao White Labs, chegar aos principais produtores de malte, está ao alcance, antes de mais, de uma primeira divisão de cervejeiras e só depois das outras. As outras ou não têm capacidade de vender ao preço que implica teres White Labs ou Yakima Chiefs. Claro. E, portanto, têm que se contentar com o Não, resto. é notório. Olha, esta história já tem alguns anos e, não sendo minha, mas já contei isto e acho que eles não vão levar a mal, porque eu também sou muito amigo deles, portanto, quando o Fernando Gonçalves ainda estava na Oitava Colina, no início da Urraca Vendaval, eles utilizavam uns lúpulos muito específicos para fazer a Urraca. E pronto, mas não tinham aqueles processos de contract muito longos e houve aí um ano que aquele lúpulo que eles utilizavam, um dos lúpulos, já não me recordo qual era, que eles utilizavam, houve um problema no mercado internacional e de repente desaparece, não há, e mas a gente tem que produzir e não há, então o que é que a gente deve fazer? E ele estava lá e estava-se a pensar até, não se vai fazer isto com outro lúpulo e continuar-se a chamar o Raca, a solução é fazer também uma IPA e chamamos de outra coisa qualquer, e eu acho que também é uma boa ideia, não se pode o lúpulo mais marcante da Urraca desaparecer e manter o mesmo nome. E o Fernando tinha estado num evento, num festival internacional e tinha lá conhecido um cervejeiro norte-americano, tinha trocado umas impressões muito boas com ele, tinha-lhe dado o cartão e Fernando, olha, ele disse-me que se eu precisasse de alguma coisa lhe ligasse, vou ligar, pode ser que tipo, conheça alguma coisa lá nos Estados Unidos que possa desenrascar-nos, então liga para o tipo, e tipo, pergunta-lhe, então e que lúpulo é que é? É este. E esse a gente trabalha muito aqui na fábrica, quanto é que tu precisas? Pode ser que eu te consiga arranjar. Preciso disso. Isso, amigo, isso é o que a gente apanha no final do dia quando a gente varre a fábrica. Isso não é nada para nós, a gente vai te enviar muito mais. Portanto, é um bocadinho na ótica do que te dizes, há primeiras e várias divisões, e tem tudo a ver com, de facto, com os mercados e com a capacidade também financeira dos mercados, não é? E com a capacidade financeira das marcas e financeira e, no fundo, de movimentação das marcas nesse mercado, não é? Que conseguem chegar ter capacidade financeira para montar uma fábrica, com capacidade para produzir as cervejas que toda a gente quer beber e trabalhar com os ingredientes que levam à qualidade, que leva as pessoas a pagarem. Portanto, isto é tudo um conjunto que não está... tens que trabalhar bem o teu projeto. E como é que as nossas marcas, que são de primeira divisão, mas infelizmente ainda não chegaram, pelo menos, a jogar lá, como é que elas conseguem estar na primeira divisão? Em termos de vendas, não em termos de qualidade, com isso que acho que já lá estamos. No caso de uma Dois Corvos, eu acho que eles têm crescido, percepciono que eles têm crescido a sua capacidade de exportação pelos fatores todos que enumeraste há um bocado. O crescimento na qualidade, o uso da lata é fundamental. Eu não compro nada em garrafa. Eu, já não tens nada? Portugal, compro... Algumas sours e cidras, provavelmente não. Sim, mas IPAs. Eu tenho algumas IPAs, Red Ales, para alguns clientes que não querem trabalhar em lata, e temos marcas que produzem em lata, a mesma referência em lata e garrafa, e eu compro, mas eu não trabalho com nenhuma marca que só produza em garrafa. À exceção, como é óbvio, da Alvino, onde a lata não é importante. Claro. Mas as cidras. Mas quando falo de coisas lupuladas. Diz-me uma coisa, Rui, lembras-te que há uns anos atrás era precisamente o contrário, havia, digamos, uma certa resistência à utilização de latas, porque a lata estava associada ao industrial e tu te vias em lata, era Sayers, Bock, não vias cervejas trapistas em lata. De repente, há uma mudança gigantesca de paradigma, não só em termos de preservação do produto, mas até em termos da própria reciclagem, de transporte, mais facilmente transportável, arrumável, passa a expressão.
Ainda assim, ainda hoje encontras alguma resistência em alguns dos teus clientes ou em novos clientes à lata e tu tens que explicar ou é algo que já está ultrapassado? Sim. Não posso dizer o nome do cliente, Não, não é óbvio, não, isso não vale a pena, mas mas nós é temos só para termos um bocadinho temos a as verificação do nosso temos as mercado. opções em garrafa por causa de um cliente que tem uma estrela Michelin Ah, e que diz que não pode servir latas, hum. não fica Mas bem. sabes que eu no outro dia estava a ver, posso estar completamente equivocado, mas pronto, li isto, penso num órgão de comunicação social, teoricamente devia ser verdade, de que o número de coisas enlatadas da área dos vinhos e similares, neste momento em Portugal, ultrapassa aquilo que é vendido em lata. Posso, posso não estar a ser correto, mas de facto tenho visto imensos produtos tipo gatão e O fazão crescimento é brutal. O em crescimento lata. é brutal, sim. Portanto, Eu no outro dia conversava com o Diogo Trindade acerca disso e ele dizia-me Torneiras, que o- ele dizia-me que as solicitações que tinha para o seu projeto, para a sua empresa dilatamento. de enlatamento, era o grosso vinha dessa área, precisamente, vinha de coisas que não tinham nada a ver com cerveja. Uhum. E eu acho que há uma capacidade, acho que é um mercado a quem tudo é permitido, antes de mais, nomeadamente os impostos. Nomeadamente Isso é uma grande discussão, de facto. Isso é uma os grande impostos serem discussão. diferentes a cerveja poder pagar impostos e IVAs mais altos que o vinho não paga, mas há uma dinâmica, eu admiro muito o mercado do vinho. O vinho em Portugal fez, não só em Portugal, mas o vinho em Portugal fez o que a cerveja artesanal foi fazendo ao longo dos anos também em muitos mercados, da inovação, da criação de novos conceitos, da mudança da imagem. Se nós estivermos atentos à evolução do mercado do vinho em Portugal nos últimos 20 anos, é muito isso. Quantidade de novos produtores, de gamas especiais, gamas cores, gamas especiais, de novos produtos. Cientificidade por trás também da própria produção, tecnologia, Certo, e terra da utilização da casta que foi plantada na retirada de terra, algumas castas mais antigas que se calhar não eram certo, tão. E e colocação de novas castas, claro. Eu acho que sim, eu concordo blends, plenamente. Eu acho que houve um conjunto de empreendedores, de enólogos, de cientistas, de investidores que se uniu e conseguiu pôr o vinho, de facto, num patamar tal cá em Portugal, que é merecido, diga-se, o nosso sim, vinho sim. é brilhante, hum, que é o que eu digo, se nós na cerveja fizéssemos um bocadinho dos passos que foram feitos, Em termos de estávamos, marketing e de branding estávamos e muito de longe, de facto. Ainda não desenvolvimento estamos. do produto, o percurso é brutal. E tudo sempre muito. Verdade. Obviamente que depois os grandes adaptaram-se e foram atrás, mas isto é sempre muito à base do microprodutor, Uhum. do pequeno produtor, que não tem nada a ver com as grandes empresas tradicionais do vinho. E isto tudo para chegar à história da lata, porque como é que é possível nós não acharmos estranho que o gatão se venda em lata, mas acharmos estranho beber uma creature em lata? Verdade. Não, não, é verdade. Por isso é que eu estava a perguntar, tinha alguma curiosidade em saber se ainda tinhas alguma resistência. Por outro Temos lado, muito os clientes mais clássicos, mas o processo de internacionalização das marcas portuguesas, só para concluir aí o claro. raciocínio, acho que passa muito por seguir a tendência e perceber o que é que o mercado internacional está a consumir. Uhum. E é preciso ir ao encontro das tendências de consumo do mercado. Isto é válido, quer dizer, nós não achamos isto estranho na moda, não achamos isto estranho nos vinhos, não podemos achar isto estranho na cerveja. Nós temos que responder àquilo que é a demanda. Porque se uma marca portuguesa só tiver para oferecer uma Blonde Ale e uma West Coast IPA, nunca se vai poder internacionalizar porque não é isso que o mercado está a pedir.
Acho que nós temos feito aquele percurso, acho que é muito interessante, por exemplo, da utilização das barricas e barricas nacionais e a utilização onde já esteve vinho do Porto e vinhos nacionais e a própria Grey Ale, acho que não será obviamente isso que nos vai, digamos, colocar num outro nível, mas é de facto um caminho muito interessante que eu acho que nós devemos explorar nos próximos tempos e verifica-se que isso acontece porque há muitas marcas a apostarem nesse tipo de híbrido com muito sucesso e acho que temos tido produtos fantásticos. Temos tido coisas fantásticas, acho que é um dos caminhos. Não é todo, Sim. porque acho que passa de facto muito por. Aliás, eu acho que o segredo está em ter um bocadinho de cada. És muito mais facilmente exportável se fores capaz de produzir com qualidade 2 ou 3 estilos e as suas variantes. Uhum. Se fores um produtor monoestilo, falaste da Alvin há pouco, e a Alvin não é um mau exemplo. Eles são quase monolevedura, portanto. Certo, exatamente. Exatamente. É muito mais difícil de trabalhares para um distribuidor para um distribuidor importar a marca, e eu ponho-me nessa pele. Quase todos os dias nós temos contactos de marcas, algumas razoáveis, Uhum. outras absolutamente fabulosas. E algumas eu digo-lhes, pai, adorava trazer o teu produto, mas o meu mercado não me permite, porque tu só produzes Pois, claro. farmhouse ales em garrafas de 75 centilitros. São todas fabulosas, mas eu não tenho a quem vender isso. Eu tenho em volume, não é? Eu tenho a Uhum. quem vender. Mas eu não posso vender 10 caixas. Eu tenho que Claro. vender Não uma é aquilo que tu palete. dizes, é uma que tens de fazer um telefonema, és capaz de mandar vir uma caixa, mas é uma coisa muito específica, para um momento muito específico e não faz, digamos, não se torna rotineiro, não é? Claro, e é esse o caminho que as marcas portuguesas têm de seguir, têm de perceber a tendência do mercado. Mas, acima de tudo, têm de perceber. Eu acho que devem, não é têm, devem perceber o que é o que é que se está a fazer lá fora, o que é que os consumidores estão a beber Uhum. e o que é que, para que lado é que o mercado está a desenvolver e preparar o seu negócio para que ele seja escalável para uma perspectiva internacional. E muitas vezes Uhum. o modelo de negócio das cervejeiras nacionais é muito artesanal. O próprio modelo de negócio é muito internacional e não tem esta perspectiva. Nós convidamos para Caminha, nós demos aqui um apoio que nós agradecemos ao Otávio e tentamos ajudar, um apoio logístico Uhum. ao, nos festivais principais da OG. E fizemos e convidámos para o Porto uma marca e para Caminho uma outra marca das nossas que fosse enquadrável e perante a validação deles também, como é óbvio do Otávio, e convidámos a Basculant, que nunca tinha vindo a Caminho, para lá estar este ano. E correu muito bem, mas e isto sem qualquer tipo de vaidade por ser uma das marcas nossas, mas eu assisti a uma coisa com uma marca nacional, com as pessoas de uma marca nacional, a perguntarem às pessoas da Basca, então, vocês são de onde? Ah, somos de Espanha, de San Sebastián. Ah, é? E começaram a fazer cerveja há muito tempo? E eles, vamos fazer 7 anos e tal. E como é? A vossa fábrica é grande? E eles, é mais ou menos grande e tal. Fazem quantos litros? Fazem quê? 200 mil litros por ano? E eles, não, fazemos 2 milhões e meio. E eles, então tenho que ir lá provar uma cerveja das vossas. Ou seja, as pessoas não faziam ideia quem era a marca com quem estavam a falar. E Uhum. não têm que saber. Mas quando tu estás no mercado, eu acho que tu deves tentar perceber quem são os líderes do mercado, o que é que se faz, porque é que Sim. não tem que ser a Isso Baskeland. eu percebo, Dei mas este exemplo. isso é um bocadinho verdade. Às vezes eu fico surpreendido pela falta de curiosidade de certos, não só dizer cervejeiros, nem marcas, de todos, por certas. Eu sou muito curioso por tudo que se relaciona com cerveja, não é?
Ainda hoje, olha, estou aqui, tenho um Word aberto. Estou-me a divertir a fazer uma listagem de todas as marcas de cerveja que eu me lembro de ter existido em Portugal. Estou a falar sério, estou a fazer um e depois estou a pôr à frente. Estão ativas ou não estão ativas? Então, mais 351, 1163, 12 Marias, 1402, 4 Mosqueteiros, 5,5, 5F, 7 Janela, 7 Mars, 3 Nausa. Eu acho que é importante nós termos um bocadinho de cultura também, para depois conseguirmos ter uma opinião um bocadinho mais formada. E às vezes noto um bocadinho, estou a falar com certas pessoas, tipo, nunca, e é lícito, não é? Não estou a dizer, eu sou melhor do que essas pessoas, não sou, não tem nada a ver com isso. Metem-me uma panela à frente, eu não consigo fazer uma cerveja, portanto, é irrelevante. Claro. Mas, nunca bebeste uma cerveja desta marca, nunca bebeste uma Anchor Steam Beer, e já estás no meio há 10 anos, tipo, beber o arquétipo do que é que deve ser uma California Common, e não é uma cerveja tão difícil de arranjar. Nunca, eu sei que há estilos difíceis, né? Mas tipo, nunca bebeste uma Eisbock, tipo Maritimes, uma coisa assim. Ter curiosidade por apanhar perfis diferentes e perceber, e obviamente isso um bocadinho, lá está, não é que se tenha a conhecer os donos da Basque, os cervejeiros da Basque, mas pronto, ter uma noção. Mas, era só um sim, exemplo. São outras questões. Eu dei este exemplo, mas podemos falar precisamente eu acho, como é que tu podes querer, e acima de tudo, e eu sei que eu estou à vontade para dizer isto, porque eu sei o que sabem os cervejeiros das principais marcas, das marcas de quem já falámos aqui. É acima de tudo, tu não podes fazer não podes querer saber o que é fazer uma Imperial Stout se não fores provar as Imperial Stouts clássicas inglesas, não é? Digo eu não sei fazer cerveja. Sim, a minha, sabes que eu às vezes, quando me dizem Samuel Smith, Imperial Stout, eles, mais uma vez, tudo é lícito. Eu posso ver a Samuel Smith. Não tem. Infelizmente não tem. É o que for. Eu acho que por isso é que o nosso mercado também é o que é e tem as pessoas fantásticas que tem. Ninguém aponta em princípio nada a ninguém, estamos à vontade e bebes o que tu quiseres, e como nós estávamos a dizer ao início, queres beber uma Sagres, uma Superbock, fantástico, sem stress. Quando tu estás a trabalhar já um bocadinho mais intensamente dentro deste meio, eu acho que tu deves ser curioso e deves, de facto, ir pesquisar e estudar, e é aquilo que há dois problemas que eu tenho conseguido apanhar das nossas conversas que eu tenho tido já, não sei se contigo é a 11ª, a 12ª, mas que é transversal, que é a área da distribuição, que é algo que genericamente as pessoas ligadas, quer a lojas, quer os cervejeiros, denotam haver problemas, e eu até a formação. E quer para uma, quer para outra, quando nós tentamos abordar e o que é possível fazer para, não há grandes soluções. Tu dizes-me formação, é trazer um gajo muito bom de uma escola estrangeira, olha, como agora a Norte fez com a Domans, com a Silene Saurin, que é uma excelente formadora naquela área. Tragam um cervejeiro, tragam qualquer coisa e devemos arranjar pessoas para pagar um. O problema é depois, eu sei isso por modo próprio, e há outras pessoas que tentam fazer algumas coisas, há muito desinteresse, há muito desinteresse e portanto, torna-se um bocadinho difícil. Pegando nisto que eu te estava a dizer, se tu fosses todo poderoso, qual era a coisa que tu alteravas no mercado da cerveja artesanal para o melhorar? Pergunta difícil. A coisa. Não pode ser só sobre beber cerveja, meu amigo. Não, Tem que ser assim é coisas verdade, para pensar, coisas difíceis. O que é que eu mudava no mercado nacional? Para o melhorar, uma coisa que fosse, mencionaste-me há pouco, que certamente melhorava, que era teres impostos similares ao vinho, por exemplo. Certo. Essa se calhar não é a mais, obviamente que isso faria baixar os custos, baixar eventualmente o preço da cerveja, mas outra coisa que tu possas lembrar para a cerveja nacional que está aqui passar a estar um bocadinho aqui. Pode ser formação, pode ser
pode ser... eu estava a pensar numa coisa em algo que nos diz muito respeito a nós e que tem muito a ver com as cadeias logísticas que não estão minimamente preparadas para a cerveja, que causam um impacto brutal em termos de custos e em termos de qualidade do produto. Mas essa é uma coisa muito beer freaks. Se calhar o mercado nacional e a maior parte das marcas não está nem aí, porque tem outras preocupações ainda antes disso. Nós somos um distribuidor, nós somos uma empresa de logística, não somos uma empresa de cerveja, não é? O que é que eu mudava no mercado nacional? Se calhar antes mais mudava ao consumidor. Mudava, quer dizer, se eu era todo poderoso, eu podia mudar o consumidor. Podes mudar. Fazer com que houvesse tantos consumidores de... Quer dizer, existem tantos consumidores de cerveja como de vinho. A questão é que se calhar tu não tens a percepção... Olha, eu estou a pensar contigo. Portanto, o mercado... eu não sei, eu acho que tentava pôr a cerveja com a mesma percepção, mas percepção porque ela existia, era real, do que o vinho tem. Ou seja, lá está, o Henrique sabe a pessoa ter uma carta de cervejas no restaurante dele, porque nós já tínhamos feito um trabalho idêntico ao que os vinhos já fizeram, e tínhamos espaços onde as pessoas estão a abanar copos e o programa da SIC Notícias ao domingo de manhã, certo. Em vez de ser um programa de vinhos, era um programa também de cerveja e estava lá um tipo também a abanar um copo, mas com uma Grey Pale, numa quinta fantástica, num campo de golfe, em vez de estar a beber o vinho, não, estava a beber uma... Se calhar essa percepção era... Mas pronto, isso... E eu acima de tudo, o que acho, o principal entrave começa precisamente com essa a principal ponto de desenvolvimento é precisamente essa questão cultural. Não há consumidores preparados, ou há poucos consumidores preparados para experimentar coisas diferentes. E teria tudo de passar por essa capacidade de marketing, awareness do produto, de conhecimento daquilo que é a existência. E acho que essa é... Produto bom há. No meio da quantidade de marcas que existem, e eu acho que não há problema nenhum em haver a micromarca. Não há. Quer dizer, não há se a cerveja for boa. Se a cerveja tiver... Sim, se estiver a penalizar o mercado, não é bom existir, claro. Não é boa. Mas eu não acho que haja problema em haver alguém em Sobral de Montagraço, estou a dar um exemplo parvo, que tem a sua micromarca e que vende em todos os restaurantes da região. Isto não é mau. Não. Aliás, isto existe, ainda há pouco falávamos de Munique, das marcas que existem ultra-regionais. Rui, eu dou o exemplo sempre da Barona, que tem um crescimento fantástico. Eu gosto muito de ir para o Alentejo, assim, de vez em quando espairecer. Eu lembro-me de ir ali para a zona deles, para o Marvão e para Castelo de Vide, uma altura em que eles ainda estavam apenas muito ali naquele local. E... Com as garrafas grandes. Não, sabes o que com acontecia? aqueles rótulos antigos deles. Ias a um restaurante e pedias uma cerveja e vinha sempre alguém dizer: olha, mas quer experimentar uma cerveja artesanal? E eu, sim, pode ser, né? E havia Barona, e eles conquistaram aquela zona deles e de repente começaram a se expandir e hoje são uma marca que são. Portanto, isso faz todo o sentido. Certo. E eu já nem ia dar o exemplo da Barona, porque acho que para a maior parte das marcas nunca vai chegar sequer à dimensão da Barona, não é? Quanto mais a da Dois Corvos. Mas a Barona já lá esteve e pá, de facto fez um trabalho fantástico e está agora por aí acima de tudo, estabilidade do processo produtivo, ou seja, o produto deles, eles não são aquela marca que lançam novidades que andam atrás da trendiness, mas têm uma consistência assinalável naquilo que é a sua ganha. E é isso que os leva a ter clientes. Pois tens imensas pessoas a dizer que a melhor APA que tem no mercado nacional é da Barona ou a melhor cerveja assim com um produto um bocadinho diferente, seja boleima, seja de castanha. Duas perguntas assim rápidas para só também saber a tua opinião. Uma que já tínhamos falado há um bocado. O Untappd é uma ferramenta ou é um obstáculo?
Eu não a vejo como um obstáculo. É mais um dos fenómenos deste mercado. E para a Beer Freaks acaba por ser útil? Para nós acaba por ser muito útil, sim. Eu uso muito aquilo do ponto de vista profissional. E eu consigo... Aquilo dá-me uma perspectiva muito de... O que é que uma marca anda a fazer? O que é que esta marca anda a fazer? O que é que eles andam a lançar? O que é que tem sido o feedback sobre as cervejas deles? Ora, o Untapped é uma excelente ferramenta. O uso que algumas pessoas dão ao Untapped é que pode ser questionável. É uma ferramenta aberta, portanto. Portanto, é isso. Eu não vejo o Untapped como um bicho de sete cabeças. É assim, o facto de toda a gente querer provar uma cerveja nova todos os dias, ou 10, uma ou 10, todos, nunca repetir a mesma cerveja, pode ser um problema. Mas não há problema. Os espaços é que têm de ser capazes de atender esses clientes e os outros. Claro. E jogar aqui com as suas gamas. É isso que nós fazemos. O meu papel na Beer Freaks é esse, é tentar jogar tentar servir cerveja com todo o tipo de consumidor. Ao senhor que tem um restaurante em Viseu e que quer ter meia dúzia de cervejas diferentes e servir cerveja que os bares possam vender ao Beer Geek que quer testar tudo o que é novo. É preciso jogar. E é essa articulação, que nem sempre é fácil de fazer, mas é uma realidade. Tens que jogar com as regras que o mercado te dá. Então, e agora só para acabar, para se ficar a conhecer mais um bocadinho o Rui e não tanto a Beer Freaks, apesar de ser indissociável, obviamente. Duas cervejas que voltas sempre e porquê? Que difícil. Eu bebo muita. Bebo muita cerveja. Imagino. Tens de experimentar, claro. Tenho que experimentar. Eu não bebo muita cerveja. Eu bebo normalmente uma cerveja por dia e sempre ao jantar. Quer dizer, é quase como eu, sim. Eu também bebo sempre uma cerveja diferente ao jantar. Só tento beber. Eu nem sempre a bebo diferente. Há cervejas em que eu volto. Tento beber. Sim, porque eu, ao longo do dia já experimentei outras. É só, às vezes, tentar à noite beber uma cerveja diferente. E há algumas cervejas, e aí vou ter de falar é difícil serem só duas, é essa a dificuldade. Quer no mercado nacional, quer no internacional, há algumas cervejas que eu volto regularmente. Havia mais a quem eu voltaria. Eu normalmente bebo das marcas com quem trabalhamos, não é? Ok, claro. Bebo muitas vezes Matiné e bebo muitas vezes APA, que são duas cervejas que eu gosto bastante. A Matiné, e as duas pelo mesmo motivo, nos meses de teletrabalho e confinamentos, era daquelas que nessas alturas eu normalmente bebia pelo menos duas cervejas, porque bebia também ao almoço. Que abuso, que loucura. E essas eram boas para beber ao almoço. Porque são leves, são bem feitas, são bem feitas. Lá está, mais do que testadas. Certo. Estão feitas. Volto muitas vezes a duas cervejas que eu falei aqui, a SUP da Garage e a Imperable. A Imperable é uma cerveja o meu West Coast que eu gosto muito e que é extremamente consistente. E a SUP, porque foi a minha primeira, porque é muito boa também, como é óbvio, mas foi o nosso banho de realidade para a diferença do mercado, para aquilo que era o mercado internacional, porque a Garage também é uma das nossas primeiras marcas, com quem começamos em 2018, e de repente toda a gente queria a SUP, porque era a neipa que toda a gente falava, que se falava, que havia uma efervescência. Até porque lá está, como tu disseste, não é fácil ter boas Easy IPAs ou NEPAs. Não é mesmo. Não, e não há muitas marcas, mesmo as marcas líderes, não há muitas que tenham neipas na gama core. E quer a Basculin, quer a Garage tem, e a Garage tem logo a SUP, né? que foi um ícone. Há muitas coisas que eu tenho muitas saudades de beber.
e que são essencialmente os clássicos ingleses. E porquê? Porque quando trabalhas craft moderno, eu tenho alguma dificuldade em beber cerveja belga hoje em dia. Uhum. Porque estou habituado a amargor, e o meu palato está treinado para algo que o travo mais adocicado das belgas me causa alguma dificuldade. Belgas da Badia. Não tenho problemas nenhuns em beber Flanders Red Ales e coisas do género. Essas continuam a saber bem. E tenho muita saudade de ver as Brown Ales, como é que elas... A Newcastle, não é? A Newcastle, sim. A Newcastle, Um clássico. Teddy Smith... A Ted Caster, provavelmente. Ted Teddy Porter. Exatamente, Teddy Porter. Já não me lembro do nome delas todas. Aquela Imperial Stout do senhor de cabelo comprido e da barba. Thomas Hardy? Sim. Não, Thomas Hardy é Modelo, sim. Thomas Hardy. Estás a ver o que é que eu estou a falar? As Sim, beers sim. que são coisas brutais e que são muito o embrião do que eu bebo hoje em dia, e tu consegues perceber tudo o que está na gênese do que deve ser uma coisa bem feita. Uhum. Algumas delas são muito massificadas e industrializadas, já não são o que eram há 10, 15 Sim, anos. Newcastle Brown Ale é um exemplo, mas... Eu tenho saudades de beber da primeira vez que a bebi. Já não a bebo há muito tempo. Sabes que isso é muito difícil. É a mesma coisa de beberes uma Moe Garden, quando eu bebi a primeira, tipo em 1990 e qualquer coisa, e beberes hoje em dia. Eu ainda gosto da cerveja, mas tenho a percepção que aquilo está um bocadinho diferente. Tu relacionas e conheces imensas pessoas, obviamente, no nosso mercado, mas queria te perguntar se tens, ou se me consegues dizer, um cervejeiro português, uma marca de cerveja portuguesa pelo qual tenhas uma especial admiração. Não é necessariamente que trabalhes com eles ou qualquer coisa, tenhas visto o crescimento deles ou tenhas acompanhado um processo difícil de qualquer coisa, um cervejeiro e uma marca, que tenhas uma admiração especial pelo cervejeiro e pelo projeto. Olha, vou ter que falar em dois, que é para não ter, porque a Susana e o Scott da Dois Corvos têm sempre que nutrir alguma admiração quando alguém repensa ou questiona o seu negócio e pensa como é que pode evoluir. E eu acho que tu próprio já falaste isso, tu notas muito ali um momento de evolução, de transição da Dois Corvos, quando eles mostraram vontade de ir para um patamar diferente e passaram para esse momento de evolução. E acho que tem, do ponto de vista do negócio e da qualidade do produto que entregam, isso tem o seu mérito, ou tem muito mérito. E por isso acho que eles estão de parabéns por isso, porque têm uma marca perfeitamente internacionalizável e não há muitas, e acho que eles vão continuar a crescer muito nos próximos anos às custas disso. Vou ter de falar da Ophius, apesar de não ser uma das nossas marcas ou precisamente por não ser uma das nossas marcas e por não ser, o Daniel não é uma pessoa com quem eu falo muitas vezes, porque também ele não tem negócios, eu estou no claro. Sim. E por isso sou perfeitamente insuspeito para falar da Ophius. E a Ophius é uma marca que cresce a fazer, provavelmente, o que eles gostam de beber. Certamente, isso não tenho dúvidas. Seguramente, mas a ser capaz de o fazer logo desde o início, e isso é muito, muito difícil, do ponto de vista técnico. Não conheço nenhuma outra marca em Portugal que tenha conseguido, nem mesmo o Luís da Vandoma, provavelmente também porque começou em estilos diferentes, não é? O Luís faz muito boa cerveja, mas os estilos dele com que ele começou eram muito alemães. E o que quando tu começas a produzir, a entregar ao mercado hazy IPAs
e cervejas carregadas de lúpulo e smoothie sours e pensas na quantidade de desperdício com lote que a produção de um lote te dá e como é que consegues montar o teu negócio a ser capaz de tirar da tua fábrica logo aquilo desde o início, implica que há um mérito enorme na capacidade que eles tiveram de programar a sua fábrica, de preparar o seu produto, desenhar as suas receitas para conseguirem que aquilo seja um negócio. Claro. E para além de ser algo exportável, escalável, é algo com muita qualidade e eles têm esse mérito. Eu concordo plenamente. Aliás, a única parte que eu posso acrescentar aí é a mesma do cervejeiro, que eu já conheci o Daniel antes dele ter a marca. Aliás, ele concorreu, não sei se uma ou duas vezes, penso que duas ao concurso das cervejas caseiras e artesanais, e ele não ganhou, mas pronto, isto também releva para o facto de o concurso de facto ser uma prova totalmente cega e cada juiz é um juiz, e apesar de haver uma tentativa de uniformização das avaliações, há sempre um juiz que gosta um bocadinho mais de uma cerveja e do outro de outra. Eu acho que ele uma vez ficou em quarto classificado, se bem me recordo, mas na minha opinião, apenas do Bruno, era a melhor cerveja do concurso. E tudo o que eu bebi dele antes de Ophusa era sempre tudo muito bom. Portanto, ele já estava ali um grande cervejeiro. Faltava era só de facto e ser um grande cervejeiro e ter um grande projeto e conseguir pôr esse projeto a funcionar não é algo linear. Portanto, mérito a ele por ser um grande cervejeiro e depois de facto, como tu disseste, ter conseguido pensar e criar a fábrica e desenhar as receitas e estar no ponto em que está de facto. Está, parabéns. Sim, e eu sei que não é fácil, aliás, não vão, é difícil aparecer marcas com esse padrão de qualidade com regularidade, mas eu sei que eu gostava que houvessem mais projetos como os da Ophusa na perspectiva do marketing, de tu ires ao encontro do teu consumidor com coisas com qualidade e apontares para aquilo, porque se calhar já não faz sentido que faz sentido tu comeces que tu construas uma gama core e tudo isso, mas já não faz sentido ires com a Blondale e com e com a Vice. É preciso, para poderes estar bem neste mercado, tu tens de pensar um bocadinho mais além e aquilo que já é a oferta. Já não estamos em 2017 em que a oferta era curtinha. Tu tens estes dois exemplos que falamos, mas tens várias outras marcas a darem produto com muita qualidade. Tens a Leite, tens a Musa. Sim, e depois tens marcas que já não abrangem se calhar todo o espectro, mas depois têm nichos e trabalham muito bem a Burguesa, a Lupum. Exato, é isso mesmo. Exemplos de marcas, eu falei da Vendôme, a Barona, como falámos há um bocado, e tens aqui, só a falar nesta meia dúzia de marcas, tu tens marcas para os públicos todos. Tens marcas para quem quer trabalhar só à carta, marcas para quem quer ser especializado, marcas para quem quer ser disruptivo na oferta que dá para o cliente. E é isso, ou seja, já não dá. E quando não estás nestas e estás noutras de grande qualidade, que é difícil de as falar todas e também de as enumerar todas, mas tens outras que estão ali já num nível e já estão cá há tantos anos, já percebem como o mercado funciona e já têm uma base instalada de clientes que ou tu fazes bem ou não vale a pena, estás a montar um negócio, continua a fazer cerveja para os amigos e a vender e para os familiares, sim. Na zona onde vives, porque senão depois vais-te queixar dos problemas de distribuição. Exato. É impossível ter capacidade de distribuição de um produto que ninguém quer ver. A solução, qualquer um destes projetos, e a Ophusa é o exemplo disso, qualquer projeto de cerveja que nasce, não é um distribuidor que vai fazer a marca. São os próprios que têm de levar e têm de ter 20 ou 30 espaços onde é obrigatório que o produto deles esteja à venda. Sim, pela qualidade que eles e pelo
pelo destaque que eles obtiveram, é normal, e foi o que aconteceu com a Fusa. E tens agora um outro exemplo também que uma marca que estava agora a recordar também deu um salto com as cervejas, a Rima também deu um salto com as cervejas que eles lançaram agora, Rasgou-se. com as gols que eles lançaram. E lá está, é um estilo específico, mas de facto também foi uma evolução grande e de facto, como tu dizes, tens outras marcas. Rui, ao longo da tua vida deves ter ouvido muita música. Tens 2 álbuns que possas recomendar às pessoas que identifiquem o Rui para quem for ouvir mais tarde esta gravação? Sim, é difícil de escolher só 2 álbuns, porque a música faz parte da minha vida, é verdade. Mas eu terei de escolher um que acredito que me vai acompanhar sempre, que é um álbum do Stool, o Anima, do final dos anos 90, e que continua a ser um dos discos que eu mais ouço todos os anos. Ficas apenas iludido por eles estarem tipo 10 anos sem lançarem um álbum, não é? Mas pronto. Não, quer dizer, de alguma forma sim, porque queria ouvir mais, mas acho que também a capacidade de só... Se houvesse muito, tu também não apreciavas da mesma forma. É um Sim, é bocado... possível. É tipo, não vais ver a Geeks, não é? Só bebes uma É de cada possível. vez, só bebes um daquilo. Mas pronto, vá lá, de 10 em 10 não, faço um de 5 em 5, pá. Certo, exatamente. Não, pois e Tool não é a Perfect Circle, portanto, façam de Certo, Tool, façam de Tool, por exatamente. favor. E um outro, se calhar uma coisa mais formativa dos meus anos de formação a ouvir música e que acho que vou gostar sempre e que hei de mostrar aos meus filhos quando crescer, para eles ouvirem. Olha o que eu ouvia quando tinha 13 ou 14 anos, que é o Dirt dos Alice in Chains. Ok. Também é um grande álbum, infelizmente. Esse já não os podemos ver ao vivo, quer dizer, podemos ver ao vivo, mas não com Mas a com um line-up vocalista diferente. Não. completo. Certo. Também é um álbum que eu gosto muito do Dirt. Foi uma pena o Lane Staley ser um bocadinho tonto. Já só os vi Mas com pronto. o line-up alternativo. Também vi aqui em Lisboa, acho que foi num Super Bowl Super Rock. Deram No um grande mesmo dia concerto. de Tool. Provavelmente no mesmo dia Curiosamente, de em Tool. 2006, salvo erro, os Talvez, Alice in Chains e os Tool tocaram no mesmo dia no Super Rock, talvez tenha sido isso, sim. ali É capaz, no Parque Tejo, acho eu. É ali na Expo. Na Expo, sim. Aquilo estava cheio de mosquitos. Certo. 2 filmes para ver. Epá. Vão ser os 2 clássicos. Mas esses não tenho dúvida por naquela altura, por na altura que os vi, eles me terem marcado tanto e me terem educado tanto quanto ajudado a descobrir cinema às custas deles. O Taxi Driver e o Voando sobre o Ninho de Cocos. Ok. 2 bons filmes. 2 grandes filmes, aliás. Diferentes. Diferentes, muito diferentes. Temáticas muito diferentes. Sim. Sim, eu também gosto muito dos 2. Não sei se Voando sobre o Ninho de Cocos, de facto, aquilo é... Aquele ator que se calhar também já não vamos ver mais, mas ele é brilhante na sua loucura, brilhante na sua loucura. Sim. E para acabar, 2 livros para ler. Olha, assim, vou tentar escolher 2 assim de uma maneira muito parva. Também o 100 Anos de Solidão, porque eu li... Eu podia escolher 2 para este período da minha vida, para a adolescência. O 100 Anos de Solidão, porque é o que dá a perspectiva otimista sobre a vida. e eu li, e outro se podia ser A Aparição, que não é a minha segunda escolha. Eu adoro A Aparição, mas A Aparição é daqueles livros que, quando tu lês numa determinada fase da tua vida, te leva-te a interrogar muitas coisas sobre ti próprio e sobre o mundo que te rodeia. E eu tive que ler A Aparição quando andava na escola.
E adorei aquilo. Eu li aquilo em 2 dias e achei absolutamente fantástico. Mas aquilo causou-me uma crise existencialista, portanto acho que vou ficar pelo Lá está, 100 é a anos de parte solidão. boa da escola. A Aparição, por acaso, não li na escola. Acho que o Gil Ferreira não fazia parte da minha. O livro lembro-me de na escola um livro que fez-me pensar imenso na altura, daqueles que era obrigatório, portanto, não era propriamente os Lusíadas, que era obrigatório, ou o Fernando Pessoa, que também era obrigatório, mas eu não sou tanto, se calhar, de poesia. Foi o Fernando Namora, que foi o Retalhos da Vida do Médico, que é uma coisa terrível. Sim. Como é que em Portugal se morria de doenças tão Sim. comezinhas, passa a expressão. Mas pronto, a E, Aparição. o 100 anos de solidão, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Garcia Marques. Marques. E a segunda escolha vai ser: eu tenho uma paixão por literatura policial, que era uma coisa que foi muito passada pelo meu pai. O meu pai era um viciado em literatura, viciado em livros, mas viciado com uma paixão por literatura policial, e eu aprendi muito. E acho que não haveria livros policiais com a qualidade de alguns que se lê hoje em dia se não existisse Raymond Chandler. Por isso, terá de ser o À Beira do Abismo. Ok. Acho que também é uma excelente escolha. A beber uma Excelente cerveja. livro para levar de férias e beber Para beber uma cerveja. a beber uma cerveja da Beer Freaks. Vejo o portfólio da Beer Freaks e onde é que eles distribuem e bebam. De facto, vocês têm uma excelente oferta neste momento. Parabéns. E parabéns pela longevidade que o vosso projeto tem no mar e que eu acho que, de facto, é muito difícil. Rui, olha, obrigado por teres dispensado quase 2 horas da tua vida para estares aqui a conversar comigo. Não custou nada. Obrigado pelo convite. Não. As pessoas ficarem a conhecer um bocadinho mais do vosso projeto, Beer Freaks, continuarem a acompanhar e ficarem a conhecer um bocadinho mais do Rui. Um abraço e obrigado. Um abraço, Bruno. Vamos falando. Obrigado. Um abraço. Vamos falando. Até logo. Obrigado.